Por quase meio século, a Voyager 1 tem, tendo viajado mais longe do que qualquer objeto feito pelo homem na história, silenciosamente, escapando para além do alcance do Sol, em uma região que antes pensávamos estar quase vazio. Construído na década de 1970, projetado para uma missão de apenas alguns anos, a máquina frágil ainda está falando conosco, após 45 anos no espaço. E o que é isso? Dizer isso aos cientistas agora é profundamente inquietante. A Voyager alcançou um limite que nenhuma espaçonave jamais foi projetada para estudar diretamente. E os dados retornando não correspondem totalmente aos nossos modelos, aos nossos previsões ou nossas expectativas. Esta noite, vamos descobrir o que a Voyager descobriu o porquê, segundo os cientistas. Descrever isso como impossível e como isso, uma única sonda está nos obrigando a repensar a verdadeira natureza do espaço interestelar. A Voyager é uma espaçonave que morreram há décadas. Nasceu na década de 1970, época em que os computadores eram primitiva. A memória foi medida em kilobytes e os dados foram armazenados em fita magnética de 8 pistas. A NASA nunca imaginava que esta sonda ainda estaria em funcionamento. 45 anos depois, quanto mais enviar de volta descobertas que desafiam física moderna, a Voyager 1 foi lançada devido a um evento planetário que ocorre uma vez a cada 176 anos, alinhamento que lhe permitiu ganhar velocidade da gravidade dos planetas gigantes, como uma pedra quicando na superfície invisível. Mãos no espaço. Essa gravidade. A coreografia levou Voyager um passo além. Júpiter e Saturno revelando vulcões em Io. Gelo rachado em Europa e um sistema solar muito mais dinâmico do que ninguém esperava. Mas uma vez que seu original, a missão estava completa. A Voyager 1 não. Diminuiu o ritmo, não parou e não desapareceu. Em silêncio. Em vez disso, continuou se movendo. Para fora, mais longe do que qualquer criação humana. Antes disso, transformando-se silenciosamente de um explorador planetário em algo distante. Mais importante ainda, a primeira verdadeira da humanidade, Explorador Interestelar. Durante décadas, os cientistas debateram sobre onde o sistema solar realmente termina. Heliosfera, uma vasta bolha. O vento solar, supostamente, formaria um limite claro entre o domínio do Sol e espaço interestelar. Os modelos previram uma transição brusca, quase como atravessar das águas calmas para um oceano completamente diferente. Esperava-se que a Voyager 1 detectasse uma mudança drástica no campo magnético. Direção no momento em que cruzou linha. Em vez disso, aconteceu algo confuso. Como aconteceu com a Voyager 1, ao se aproximar da helopausa, detectou um enorme aumento na densidade do plasma, quase 80 vezes maior do que antes, um sinal claro de que havia entrado em uma nova região do espaço. Mas o campo magnético não se comportou como previsto. A direção permaneceu estranhamente alinhada com o campo solar quando a teoria dizia isso. Deveria ter dado uma reviravolta dramática. Isto não era uma discrepância pequena. Significava a fronteira entre o nosso sistema solar e a galáxia não tinha uma borda nítida, mas algo em camadas, intrincado e muito mais complexo do que qualquer jamais havia desenhado no papel. Foi aqui que a Voyager 1 fez sua estreia. A chamada descoberta impossível, os dados, sugeriu que a helopausa se comporta menos como uma parede e mais como uma costa turbulenta, onde forças interestelares se misturam em vez de separando-se de forma limpa. Campos magnéticos dobram umas nas outras. Partículas carregadas giram de forma imprevisível. Em vez de pisar em um ambiente completamente novo, a Voyager 1 parecia estar à deriva. Regiões sobrepostas onde a influência ainda persistia mesmo quando o plasma interestelar dominava. Contradizia diretamente práticas de longa data, modelos teóricos
Os cientistas tiveram que aceitar uma realidade desconfortável. Eles haviam interpretado mal a forma e o comportamento da bolha protetora de nossos sistemas solares. A Voyager 1 não estava apenas confirmando previsões, estava reescrevendo-as. A fronteira de nosso lar cósmico não era estático, não simétrico e não estável. Era vibrante, dinâmica e moldada por forças muito mais caóticas do que o esperado. O que a Voyager 1 revelou tem consequências, muito além da teoria acadêmica. Se a heliosfera é porosa e turbulenta, então o nosso sistema solar é muito mais exposto à radiação galáctica do que acreditava-se anteriormente. A Voyager 1 mostrou que raios cósmicos de fora do sistema penetrar mais profundamente e interagir mais intensamente com partículas solares do que esperado. Isso é importante porque a heliosfera é o escudo que protege cada planeta, cada espaçonave, todas as formas de vida aqui na Terra. A violência total da galáxia. Voyager. As conclusões de 1 sugerem que este escudo respira, muda de posição e enfraquece dependendo, em condições que estamos apenas começando a entender. A descoberta força. Cientistas repensam o espaço a longo prazo, viagens, exposição à radiação e até mesmo como a vida em comum pode estar em outro lugar no galáxia. A Voyager 1 não apenas encontrou algo inesperado. Isso revelou como pouco sabíamos realmente sobre o espaço que tínhamos. Pensávamos que entendíamos melhor. O que realmente incomodou os cientistas não foi apenas que a Voyager 1 cruzou para espaço interestelar, mas que o fez de uma forma que nenhum modelo havia conseguido com precisão. Previsto durante anos, teórico. Simulações descreveram a heliosfera como um balão relativamente liso. Estrutura, expansão e contração com o ciclo de atividade solar. De acordo com, para esses modelos, a helopausa deveria mudar significativamente dependendo de se o vento solar era forte ou fraco. No entanto, quando a Voyager 1 alcançou esse limite, ela fez isso a uma distância notavelmente próxima de o que a Voyager 2 mediria mais tarde anos. Posteriormente, apesar de completamente diferente, condições solares. Só isso já destruiu tudo. A ideia de que a heliosfera se comporta de uma forma rítmica simples. Em vez disso, Voyager 1 revelou um sistema que resiste. Previsão, onde estabilidade em larga escala esconde um caos intenso em pequena escala, forçando físicos para admitir que seus compreensão de como as estrelas interagem com a galáxia circundante estava incompleta. Uma das analogias mais poderosas os cientistas agora usam para descrever a Voyager. A descoberta de 1 é a de uma linha costeira. Em vez de uma parede sólida separando o sistema solar visto do espaço interestelar, a helopausa comporta-se mais como uma costa, onde 2 oceanos se encontram. Partículas solares. Empurrar para fora, a matéria interestelar empurra para dentro, e o resultado é uma região de turbulência, mistura e movimento constante. A sonda Voyager 1 detectou um campo magnético torcido. Campos, densidades de partículas flutuantes e estruturas irregulares que se assemelham a ondas quebrando e recuando. Isto significa que o Sol não simplesmente esculpe uma bolha limpa na galáxia, negocia com seu ambiente, continuamente. A fronteira desloca-se localmente, dobra-se por si só e cria bolsões onde a energia solar e as influências interestelares coexistem. A Voyager 1 não estava cruzando uma fronteira. Estava navegando por uma zona de transição tempestuosa. Ninguém jamais havia medido diretamente. Antes. Se movia cada vez mais fundo além do helopausa. Outro padrão preocupante. Ficou claro, raios cósmicos galácticos. Aumentou drasticamente, confirmando que o espaço interestelar está saturado de partículas de alta energia capazes de penetrando na matéria e danificando ambos, eletrônicos e tecido biológico. Dentro da heliosfera, essas partículas são parcialmente desviados pelo Sol. Campo magnético. Lá fora, não há. Que misericórdia! Os dados da Voyager
Mostraram que este ambiente de radiação não é ocasional ou direcional, constante. Essa descoberta tem enormes implicações. Isso sugere que a própria galáxia é muito mais hostil do que anteriormente assumido e que planetário. Sistemas como o nosso dependem muito de bolhas estelares para a estabilidade a longo prazo. Em outras palavras, amigável à vida. Ambientes podem ser muito mais raros, não? Porque os planetas são incomuns, mas porque talvez a parte mais notável dessa história seja que a Voyager 1 ainda nos ensina algo. Construída com tecnologia milhões de vezes mais fraca que os dispositivos modernos, operando com energia cada vez menor e com instrumentos sendo desligados gradualmente para conservar energia, a espaçonave continua a nos proporcionar descobertas que estão remodelando a astrofísica. Os pesquisadores que analisam os dados da Voyager 1 hoje são frequentemente mais jovens que a própria sonda, usando ferramentas modernas para reinterpretar sinais registrados décadas após o lançamento. A Voyager 1 tornou-se, efetivamente, uma cápsula do tempo que se atualiza constantemente, conectando gerações de cientistas e forçando cada nova leva a confrontar a mesma verdade incômoda. Não compreendemos completamente o espaço além do nosso sistema solar. E quanto mais longe a Voyager 1 viaja, mais essa incerteza aumenta. Uma das constatações mais inesperadas que emergiu dos dados da Voyager 1 é que a heliosfera não é uma bolha simétrica e organizada que envolve o Sol. Em vez disso, ela aparece distorcida, esticada e irregular, moldada pelo próprio movimento do Sol enquanto viaja pela Via Láctea. A Voyager 1 revelou que o sistema solar está efetivamente atravessando o material interestelar, criando pressão de um lado e turbulência do outro. Isso explica por que a helopausa não se comporta de maneira uniforme e por que sua distância permanece surpreendentemente semelhante ao longo do tempo, apesar das mudanças na atividade solar. A fronteira não está se expandindo e contraindo como esperado. Ela está sendo esculpida externamente como a proa de um navio cortando as águas cósmicas. A Voyager 1 mostrou que nosso sistema solar não é estacionário, nem isolado. Ele se move através de um ambiente galáctico dinâmico que constantemente remodela seus limites externos. Outra descoberta profundamente intrigante envolve campos magnéticos. A teoria previa que, uma vez que a Voyager 1 cruzasse para o espaço interestelar, deveria ter encontrado um campo magnético orientado numa direção completamente diferente da do Sol. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Voyager 1 mediu campos magnéticos que permaneceram estranhamente alinhados com as linhas magnéticas solares. Esse alinhamento não deveria existir se a espaçonave tivesse entrado completamente em uma região dominada por forças galácticas. Os cientistas foram forçados a reconsiderar como os campos magnéticos interagem em grandes escalas. Em vez de mudarem abruptamente de um domínio para outro, eles parecem se curvar, dobrar e se fundir de maneiras complexas. A Voyager 1 revelou um universo onde as fronteiras magnéticas não são separações nítidas, mas sistemas sobrepostos que se influenciam mutuamente a distâncias enormes. Os instrumentos da Voyager 1 também revelaram que o espaço interestelar não é estático. As densidades do plasma flutuam. Os fluxos de partículas se alteram. A turbulência magnética varia dependendo da localização e do momento. Isso contradiz a antiga suposição de que o espaço entre as estrelas é relativamente uniforme. Em vez disso, a Voyager 1 mostrou que a própria galáxia está repleta de movimento, moldada por antigas supernovas, ventos estelares e ondas de choque que se propagam por anos-luz. A região em que nosso sistema solar entrou pode estar parcialmente ionizada, remanescente de violentos eventos estelares que ocorreram muito antes da existência da Terra. A Voyager 1 não está apenas medindo o espaço vazio. Ela está coletando amostras das consequências da história cósmica, codificadas em partículas e campos que ainda se movem milhões de anos depois. Talvez a lição mais humilhante da Voyager 1 seja que nada disso era esperado. Cada grande descoberta feita além da helopausa obrigou os cientistas a reverem pressupostos que haviam permanecido praticamente incontestados por décadas. Os modelos eram elegantes,
as previsões confiantes. E, no entanto, a realidade se mostrou mais complexa. A Voyager 1 demonstrou que até mesmo o nosso ambiente cósmico mais próximo é muito mais complexo do que a teoria sugeria. É por isso que a descoberta parece impossível. Não porque viole as leis da física, mas porque expõe o quão incompleto era de fato nosso entendimento. A Voyager 1 não apenas atendeu às expectativas, como as superou completamente. Um dos detalhes mais estranhos revelados pela Voyager 1 está relacionado ao choque de terminação, a região onde o vento solar deveria desacelerar abruptamente antes de encontrar o espaço interestelar. Durante anos, os cientistas acreditaram que esse choque se comportaria como um claro sinal de alerta, uma desaceleração drástica seguida por uma transição óbvia. Mas a Voyager 1 experimentou algo muito diferente. A desaceleração foi irregular, tardia e muito menos drástica do que o esperado. Em vez de uma onda de choque nítida, a sonda detectou mudanças graduais misturadas com picos repentinos, como se a própria fronteira fosse instável. Isso sugeriu que o vento solar não se choca contra o espaço interestelar como uma parede, mas penetra nele por meio de interações complexas. A Voyager 1 chegou a uma região que, segundo a teoria, deveria ser ruidosa e óbvia. No entanto, a realidade era sutil, fragmentada e confusa, forçando os cientistas a repensar como as estrelas perdem o controle sobre o espaço ao seu redor. As medições da Voyager 1 também sugeriram que o ambiente interestelar que circunda o nosso sistema solar não é aleatório. As condições de plasma e magnéticas indicam que o Sol está atualmente viajando por uma região parcialmente ionizada da galáxia, possivelmente moldada por antigas explosões de supernovas. Essas mortes estelares podem ter aquecido e arrancado elétrons dos átomos vizinhos milhões de anos atrás, deixando para trás um meio turbulento e energizado que ainda carrega sua assinatura hoje. A Voyager 1 está, na prática, sobrevoando os restos fossilizados de catástrofes cósmicas que ocorreram muito antes da formação da Terra. Essa constatação adiciona uma camada arrepiante à sua descoberta. O espaço além do nosso sistema solar não é apenas hostil. Ele está marcado por eventos poderosos o suficiente para remodelar regiões inteiras da galáxia. Outra descoberta inesperada da Voyager 1 é o estranho equilíbrio entre caos e estabilidade. Em pequenas escalas, tudo parece turbulento. Os campos magnéticos se distorcem, a densidade do plasma flutua e os fluxos de partículas mudam rapidamente. Mas em escalas maiores, a estrutura geral parece surpreendentemente consistente. A Voyager 1 mostrou que, embora as condições locais sejam caóticas e imprevisíveis, o ambiente galáctico mais amplo segue padrões de longo prazo. Essa dualidade desafia a forma como os cientistas modelam o próprio espaço. Ela sugere que a ordem e o caos coexistem naturalmente, sobrepostos um ao outro. A Voyager 1 não apenas mediu o espaço. Ela revelou como a complexidade emerge da simplicidade em distâncias astronômicas. Talvez a parte mais irônica da história da Voyager 1 seja que ela agora está fazendo descobertas para as quais nunca foi projetada. Seus instrumentos foram construídos para estudar planetas, luas e campos magnéticos próximos ao Sol, não a estrutura do espaço interestelar. E, no entanto, décadas depois, a Voyager 1 se tornou nossa fonte mais importante de dados diretos de além da heliosfera. Os cientistas estão extraindo informações de instrumentos que nunca foram concebidos para responder a essas perguntas, adaptando tecnologia antiga para explorar novas fronteiras. Isso destaca uma profunda verdade sobre a exploração espacial. Às vezes, as descobertas mais importantes não vêm de ferramentas perfeitas, mas da perseverança, da paciência e da disposição para ouvir quando o universo se comporta de maneira diferente do esperado. À medida que a Voyager 1 avançava pelo espaço interestelar, a distância deixou de ser apenas um número e passou a se comportar como uma força. Os sinais enfraqueceram a tal ponto que até mesmo as maiores antenas da Terra tinham dificuldade em distinguir o sussurro da espaçonave do ruído cósmico do universo. Cada dado demorava mais para chegar.
Cada correção exigia mais antecipação, mais paciência, mais confiança em cálculos feitos horas antes. Essa distância extrema revelou uma realidade que a maioria das missões jamais enfrenta. Além de um certo ponto, o controle se torna uma ilusão. A Voyager 1 opera praticamente sozinha, seguindo instruções enviadas há muito tempo, sobrevivendo a condições que não podem ser ajustadas em tempo real. A descoberta aqui é sutil, mas poderosa. O espaço interestelar não desafia apenas a física. Ele desafia a própria ideia de controle humano. Um dos obstáculos mais estranhos revelados pela Voyager 1 não é a radiação ou a turbulência magnética, mas sim o ruído. O espaço não é silencioso. Ele está repleto de interferência eletromagnética proveniente de estrelas, partículas cósmicas e eventos energéticos distantes. À medida que a Voyager 1 se aprofundava nesse ambiente, separar seu sinal desse ruído de fundo tornava-se cada vez mais difícil. Os cientistas perceberam que o espaço interestelar está saturado de informações aleatórias, caóticas e avassaladoras. As fracas transmissões da Voyager 1 precisam atravessar essa tempestade para serem ouvidas. Isso muda a forma como pensamos sobre a comunicação no espaço profundo. O universo não está vazio, à espera de receber mensagens. É barulhento, cheio e indiferente, e apenas os sinais mais persistentes sobrevivem. Após 45 anos no espaço, a Voyager 1 deixou de ser apenas uma exploradora. Tornou-se uma máquina envelhecida, operando muito além de sua vida útil prevista. A produção de energia diminui ano após ano. Instrumentos são desligados seletivamente para conservar energia. Mesmo nesse estado frágil, a Voyager 1 continua a fornecer dados científicos significativos. Isso revela algo inesperado. A própria longevidade se torna uma forma de dado. Ao sobreviver por décadas no espaço interestelar, a Voyager 1 está ensinando aos cientistas como os materiais se degradam, como os sistemas falham lentamente em vez de catastroficamente, e como a resiliência surge da simplicidade. A resistência da sonda não é um acidente. É uma lição aprendida ao longo de meio século. Talvez a descoberta mais profunda da Voyager 1 seja que cruzar a helopausa não foi um fim, mas sim um começo. Durante anos, os cientistas trataram o espaço interestelar como um destino distante, um marco final. A Voyager 1 provou que, na verdade, trata-se de um ambiente vasto e complexo, com sua própria estrutura, história e regras. A espaçonave não deixou o sistema solar e entrou no vazio. Ela adentrou um domínio completamente diferente, moldado por eventos estelares ancestrais e processos galácticos em curso. Isso reformula toda a missão. A Voyager 1 não alcançou a fronteira do tudo, mas sim o início de algo muito maior do que jamais imaginamos. Ao analisarmos o panorama geral, a descoberta da Voyager 1 deixa de parecer técnica e passa a ter existencial. Após 45 anos no espaço, esta pequena máquina envelhecida revelou que a fronteira do nosso sistema solar não é uma linha divisória nítida, uma simples linha que podemos cruzar e seguir em frente, mas sim uma região turbulenta e viva, onde forças colidem, se misturam e remodelam tudo o que passa por ela. A heliosfera não é um escudo perfeito. O espaço interestelar não é um vazio silencioso. É ativo, agressivo e moldado por eventos que ocorreram milhões de anos antes mesmo da existência da Terra. O que torna essa descoberta aparentemente impossível não é o fato de ela violar as leis da física, mas sim o fato de desafiar nossas suposições. Os cientistas acreditavam compreender esta estrutura da nossa vizinhança cósmica. A Voyager 1 provou que não. Os campos magnéticos se recusam a se separar completamente. A radiação penetra mais fundo do que se imaginava. Caos e ordem coexistem de maneiras que nossos modelos jamais previram. E tudo isso foi descoberto por uma sonda construída com tecnologia da década de 1970, ainda operando com energia insuficiente, ainda transmitindo dados a bilhões de quilômetros de distância. Pense nisso por um instante. O mensageiro mais distante da humanidade
Está nos dizendo que o universo, além da proteção do nosso Sol, é muito mais complexo e implacável do que imaginávamos. E que a exploração, além desse ponto, não é apenas uma questão de distância, mas também de resistência, proteção e humildade. A Voyager 1 não apenas viajou mais longe do que qualquer espaçonave antes dela. Ela nos obrigou a amadurecer como espécie espacial, lembrando-nos de que a galáxia não se curva às nossas expectativas. Se você quiser ficar por dentro de descobertas como essa, inscreva-se, pois as revelações mais importantes não vêm das manchetes. Elas vêm de dados silenciosos enviados através de distâncias impossíveis. Compartilhe suas ideias nos comentários, pois essa descoberta levanta questões que afetam o futuro da própria exploração espacial. E lembrem-se, neste exato momento, a Voyager 1 ainda está lá fora, à deriva no desconhecido, reescrevendo silenciosamente o que pensávamos saber sobre os limites do nosso lar cósmico.